Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida, você não poderá ser coroado de êxito e nem ser feliz. Terá, porém, sucesso se tiver a confiança necessária em si mesmo. A sensação de inferioridade e de inaptidão costuma intervir na materialização das nossas esperanças, mas se tivermos confiança em nós mesmos, realizaremos nossos objetivos. Dada a importância dessa atitude mental, hoje eu quero ensinar você como ter autoconfiança e uma autoestima inabalável. Então, se você não me conhece, o meu nome é Gabriel e você está no meu canal sobre treinamento comportamental. Aqui eu ajudo você a ter os comportamentos e os pensamentos mais assertivos para que assim você atinja suas metas, através da inteligência emocional e produtividade. E hoje, como eu falei, eu quero ajudar você a como ter uma autoestima inabalável. Mas primeiramente a gente precisa entender da onde que vem essa sensação de inferioridade e autoestima baixa. Quando nós nascemos, o nosso cérebro é como se fosse uma folha em branco. E tem certas coisas que vão acontecendo, principalmente na nossa infância, que vai se originar as nossas principais crenças que a gente vai ter para o resto da vida, que vai intervir nos resultados que a gente vai ter para o resto da vida. Então, quando a gente ouve, vê, sente várias coisas ao longo da vida, isso vão criando crenças em nosso inconsciente. Todos os resultados que eu e você temos são resultados das nossas crenças. Quando você crê em alguma coisa e você pensa naquilo e adota aquilo como verdade, você tende a criar os resultados da sua vida com base naquilo. Então tudo começa em crenças e pensamento. Quando você adota um pensamento que você não é capaz, que você tem autoestima baixa, que você não é bonito o suficiente, que você não é bom o suficiente, que você é fraco, que você é baixo, que você é magro, que você é gordo, e todas essas características que você impõe para si mesmo, começa a te transformar numa pessoa muito pior do que você realmente é e realmente pode se tornar. Então, quando uma mentira é contada várias vezes, ela se torna uma verdade para você. E isso começa a dar sinais no seu próprio corpo. Você começa a ter uma postura com o ombro para baixo, a cabeça para baixo, você começa a andar dessa forma. E quando você observa uma pessoa assim, quando eu observo uma pessoa assim, eu já consigo ter uma base das crenças e pensamentos e confiança que essa pessoa tem. Não quero entrar muito no mérito de linguagem corporal nesse vídeo, mas o nosso corpo, ele consegue comunicar as nossas emoções e os nossos pensamentos. A gente não consegue ler a mente das pessoas, mas quando a gente estuda treinamento comportamental com subnicho em linguagem corporal, a gente consegue ter uma boa base de como que aquela pessoa conversa com ela mesma, dentro da mente dela. Quais as emoções predominantes na mente dessa pessoa. E esses pensamentos predominantes, como eu falei, é como se fosse uma conversa que você tem com você mesmo. E quando você tem esse diálogo interno, e ele se torna um diálogo voltado para pensamentos negativos, voltado para pensamentos inseguros e de inaptidão, você começa a ter comportamentos inseguros. Dá para notar no seu comportamento o que passa na sua cabeça e os pensamentos predominantes. Então, uma das principais causas dessa autoestima baixa, falta de autoconfiança e complexo de inferioridade são as suas crenças e os seus pensamentos predominantes. Então, uma das principais trocas que a gente vai precisar fazer aqui hoje, pode até parecer aquela balela motivacional de você precisa pensar positivo para ter resultado positivo, pode ficar um pouco óbvio algumas coisas, pode ficar até um pouco manjado, coisas que você já ouviu falar, mas eu quero te explicar a ciência por trás da autoestima baixa e da falta de autoconfiança. E como eu falei, começa em crenças, coisas que você acredita profundamente que não necessariamente é verdade. Entendeu? Então uma das primeiras coisas que você precisa fazer é substituir esses pensamentos destrutivos, esse diálogo destrutivo que você tem com você mesmo, e tentar mudar essas crenças que você tem sobre quem você é. Então agora eu quero te explicar uma coisa que é sobre... Cadê minha caneta? Caneta preta, né? Sobre algumas camadas. Digamos que eu vou fazer um desenho de algumas camadas. Digamos que isso representa o seu eu como pessoa. Então a primeira camada é o seu inconsciente.
o seu eu no mais profundo ser. Aqui está a sua verdadeira essência, as suas crenças e tudo que é mais profundo, como eu falei. A sua segunda camada é o seu amor próprio. A terceira camada é a sua autoestima. Terceira camada, autoconfiança. E a última camada, que é a única negativa, é o ego. Então o ego, como eu falei, a única camada negativa, é uma camada que você tem que, é uma característica que você tem que tomar cuidado com ela. Porque se a gente for parar para pensar aqui, eu na minha verdadeira essência, o meu amor próprio, o quanto eu gosto de mim. A minha autoestima é o quanto eu gosto da minha vida e a vida que eu estou vivendo. A minha autoconfiança é como eu vivo a minha vida, sobre como eu faço as coisas. E o ego é sobre por que eu faço as coisas. Então, quem eu sou, o que eu faço, como eu faço e por que eu faço as coisas que eu faço. Entende? E o complexo de inferioridade, geralmente as pessoas que sofrem disso, elas de alguma forma tentam enaltecer a última camada. Enaltecer o seu próprio eu. Tem uma história que eu li num livro que foi escrito em 1952. E esse livro conta a história de um diretor, não é sobre a história desse diretor todo o livro, ele dá um exemplo. Esse livro ele também tem esse tópico de como confiar em si. É o livro, que inclusive eu estou aberto aqui com ele, porque eu li ele agora há pouco para contar essa história para vocês. O Poder do Pensamento Positivo. Cara, esse livro aqui ele é tão velho que olha aqui, o meu avô me deu e eu acho que ele leu quando tinha a minha idade. É até meio amarelada as folhas de tão antigo que é esse livro. E ele foi escrito em 1952. Não duvido que esse que eu tenho aqui não seja uma das primeiras versões, né? Já que foi o meu avô que me deu. Mas enfim, nesse livro tem uma história que se você for ler, você já vai identificar. Que tem um diretor de uma grande empresa que ele quer nomear um dos seus funcionários para ser o secretário. Ele vai promover um dos seus funcionários. E tem um rapaz que ele é muito bom no que ele faz e é o funcionário perfeito para aquela vaga. Só que ele tem um problema porque ele fala demais. E aí ele foi tentar descobrir por que esse funcionário anda falando demais e o que ele fala demais. Ele faz parte de uma... digamos, a palavra que a gente usa hoje é networking, né? Mas ele tem algumas amizades, ele tem alguns contatos, ele faz parte de reuniões, ele está sempre acompanhando o chefe dele nas reuniões da alta sociedade que eles passam, e ele fica sabendo de certas informações de origem particular de outros empresários em relação à empresa, em relação à vida pessoal deles. Então, ele sabia o que se passava na alta esfera. E ele fazia questão de compartilhar essas informações que ele não devia compartilhar para se enaltecer para os seus amigos. E descobriram que esse comportamento que ele tinha era por causa de um complexo de inferioridade que ele tinha. Ele precisava, era uma forma que o inconsciente dele achou de enaltecer o próprio ego, foi compartilhando informações que ele não devia sobre a alta esfera. Assim ele se sentia melhor, fazia com que os outros invejassem ele, não sei. Talvez é a forma que ele achou de tentar se sentir melhor perante os outros. Fazer com que os outros gostassem dele e fazer com que ele mesmo gostasse de si mesmo, de si próprio. Só que olha onde que está a armadilha. Quando você tem a necessidade de enaltecer o próprio eu, contando coisas que você não devia, contando vantagem, a gente usa esse termo hoje, né? No livro não tem esse termo. No livro tem bastante termo bem diferente, porque um livro é bem antigo, mas falando numa linguagem mais atual, quando você tem a necessidade de contar vantagem, geralmente é quando você precisa da aprovação externa para se sentir bem. Então essas pessoas geralmente que têm essa necessidade e esse complexo de inferioridade costumam alimentar a sua autoestima através do que as outras pessoas acham dele, de acordo com o que as outras pessoas pensam e falam dele. Então olha só como é louco isso, porque a pessoa ela consegue vestir uma capa, uma casca, onde ela consegue enaltecer o próprio ego, então a imagem que essa pessoa pode passar é que é uma pessoa autoconfiante. Mas se você parar para analisar esse comportamento da pessoa sentir essa necessidade de contar certas coisas sigilosas,
é por conta que, no fundo, ela pode ter esse ego inflado, porém não tem as camadas de baixo, que é uma autoconfiança e uma autoestima elevada. E, quem sabe, algumas pessoas até mesmo ausência de amor próprio. Entende? Então, essa construção do eu até chegar no ego, que é o que as pessoas enxergam, quem é você, existe uma construção do seu amor próprio, de como que você se sente em relação a você mesmo, como que você se sente em relação à vida que você vive, como que você se sente em relação ao quanto você se sente confiante para fazer aquilo que você tem que fazer. Porque uma coisa é você fazer certas coisas e outra é você se sentir confiante fazendo aquilo. Então eu posso muito bem gravar um vídeo aqui para você falando disso. E você consegue notar essa confiança quando eu falo disso. E outra coisa é eu gravar esse mesmo vídeo com a ausência dessa confiança. As pessoas notam isso. Só que tem muitas pessoas que, antes mesmo de construir essa autoconfiança e essa autoestima, elas preferem inflar o próprio ego. E quando você só se preocupa com isso, você se torna uma pessoa egocêntrica, narcisista, e acaba se importando demais com o que os outros pensam ou falam sobre você. Entende? E a sua autoestima e autoconfiança jamais pode ser construída com base no que os outros pensam de você. Ela tem que, a autoestima, a autoconfiança já diz o nome, é autoconfiança, é o que eu acho, é o que eu penso, é como eu faço, o que eu sinto. Se você for uma pessoa que tem uma autoestima elevada e tem autoconfiança, por exemplo, eu podia muito bem ter medo de ser julgado por gravar um vídeo como esse. Se eu ligasse para o que os outros pensassem sobre mim ou comentassem coisa aqui embaixo, que às vezes tem muito comentário negativo. Quando você coloca a cara aqui na internet para falar de algum tema, você pode ter certeza que você vai ser criticado. Você vai ser criticado de qualquer forma. Você fazendo as coisas, você não fazendo as coisas. Para você não ser criticado, você precisa simplesmente não fazer nada e não ser nada. Do contrário, você sempre vai ser criticado. E essas pessoas que têm essa autoestima e essa autoconfiança afetada, elas morrem de medo de ser criticadas. Então, da mesma forma que elas têm esse medo de ser criticadas, elas enaltecem o próprio eu quando são elogiadas. Ou quando, como eu falei ali, contam vantagem. A história do livro, né, para vocês não ficarem curiosos para saber o que aconteceu, no caso do desfecho ali do capítulo, eles falam que o jovem acabou aprendendo como ter autoconfiança, autoestima, e o chefe acabou promovendo ele, e deu tudo certo, ele não perdeu a vaga não. Só que você pode pensar assim, tá, eu até tenho um amor próprio, que é sobre quem eu sou, mas em relação à minha vida, eu não estou gostando nada, que em relação à vida que eu tenho, é com base na minha autoestima. Eu até tenho amor próprio, mas não tenho autoestima. O que eu preciso fazer? Primeiro, como a gente falou no início, tudo começa em crença e pensamento. Então, a crença e pensamento é a origem desse problema em relação à sua autoestima. Em relação ao amor próprio também, em relação à autoconfiança também, em relação a ego inflado ou ego frágil também, a origem sempre vai ser os seus pensamentos predominantes e as suas crenças. Ponto. Isso serve para esse vídeo, isso serve para outros vídeos de qualquer tema. Você vai me ouvir falando isso mais de uma vez, porque, como eu falei no vídeo de inteligência emocional, sempre vai ligar um ponto ao outro e eu preciso mencionar a mesma questão várias vezes em outros vídeos diferentes. E tudo isso para fazer com que você entenda melhor, o melhor possível que eu estou tentando passar aqui para você. Mas além de você saber examinar as origens dos seus problemas, é que você vai se sentir melhor com a vida que você tem quando você fizer mudanças. As pessoas, elas se sentem incomodadas com várias questões na vida delas. Só que muitas pessoas simplesmente torcem para a vida dela melhorar, como se a responsabilidade não fosse delas. Eu já mencionei isso também no vídeo sobre protagonismo. Mas para que você tenha mudanças de fato na sua vida, você precisa tomar decisões. Decisões de mudança e ter consistência naquelas decisões e naqueles hábitos novos que você decide ter. E muitos desses hábitos em relação aos seus pensamentos, em relação ao que eu devo pensar sobre mim, as conversas que eu tenho que ter comigo mesmo, é sobre esses hábitos mentais. Eles precisam mudar. Se você não mudar os seus hábitos mentais em relação aos seus pensamentos e às suas crenças, a sua autoestima ela sempre vai continuar baixa. Sem autoestima, sem autoconfiança, você não vai ser coroado de êxito e nem ser feliz. Então aqui eu vou falar 5 pilares que você precisa desenvolver para que você tenha uma autoestima elevada e uma autoconfiança inabalável. A primeira,
Cuidado com o ego. Desculpa a minha letra se ela for muito feia, você não conseguir entender, mas eu tô lendo enquanto eu estou escrevendo. Cuidado com o ego. Como eu mencionei na história, o ego, ele tem uma linha de diferença entre você ter uma boa autoconfiança e você ser uma pessoa egocêntrica, arrogante e narcisista. Não sei se você já se confundiu ou se você já viu exemplos de pessoas que confundem outras pessoas que são autoconfiantes e de pessoas arrogantes. Eu até posso fazer um vídeo específico só sobre essas duas diferenças para ficar ainda mais claro mais pra frente. Mas eu mesmo já fui taxado de uma pessoa muito metida. Aposto que aqui na cidade que eu moro, como uma cidade pequena, eu acho que tem muita gente que pensa que eu sou metido. Porque a minha mãe ela tem uma personalidade muito parecida com a minha, e eu e ela, a gente costuma a receber feedbacks que as pessoas pensavam que a gente era metido até conhecer. Que daí que conhece, começa a conversar, vê que a pessoa é legal, só que nessa que você não conhece a pessoa e ela tem uma postura de uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que sabe quem ela é, uma pessoa que tem autoconhecimento, porque quando você tem autoconhecimento, você conhece a si mesmo. E quando eu sei sobre mim, eu tenho confiança naquilo que eu sei. Então o autoconhecimento, ele sempre vai estar atrelado na sua autoestima e na sua autoconfiança. Então as pessoas elas podem confundir o que é uma pessoa arrogante, egocêntrica, do que uma pessoa que tem uma autoconfiança e uma autoestima elevada. E para você ter essa confiança e autoestima elevada, primeiro, você tem que aprender sobre autoconhecimento, conhecer a si mesmo, pois quando você conhece a si mesmo, você começa a ter mais confiança sobre aquilo que você sabe e você começa a conhecer mais o próximo também, conhecer mais sobre as outras pessoas, além do seu próprio ego, além do seu próprio umbigo. E a outra coisa é de fato você tomar cuidado com o ego. Porque às vezes a pessoa está num ponto A onde ela se sente muito inferior às outras pessoas, se sente mais feia, se sente mais incompetente, se sente mais incapaz. Tem essas conversas com ela mesma, como eu falei, essa voz dentro da sua cabeça que fica sempre colocando você para baixo. É você mesmo que cria esse diálogo interno. Então quando a pessoa está nesse ponto A, que está nessa situação que ela tem esses diálogos destrutivos, ela quer estar num ponto B, onde ela é uma pessoa autoconfiante, onde ela tem autoestima, tem muitas pessoas que acabam atropelando a autoestima e a autoconfiança e indo direto pro ego. Entende? E é o exemplo da história que eu contei, aquela pessoa que não tem autoconfiança e tenta enaltecer o ego dela para parecer para os outros que ela é uma pessoa autoconfiante. Mas você não pode pular essas etapas. Na verdade, você tem que tomar cuidado quando você chega no ego. Quando você sentir que está se tornando uma pessoa autoconfiante, é aí que você tem que se policiar para não ter atitudes arrogantes. E a melhor forma de você fazer isso é sempre como eu falei agora, você tendo autoconhecimento. E você sempre também tendo conversas com as pessoas que você convive. Eu faço muito isso. Daí você tem aquele feedback da outra pessoa, entendeu? Mas quando você fica preso dentro da sua cabeça, quando você não escuta as pessoas, quando você não busca saber mais sobre si mesmo, saber mais sobre si mesmo estudando sobre você e perguntando para as pessoas que convivem com você. Entende? Então sempre tente se policiar. A partir do momento que você sentir que está se tornando uma pessoa mais autoconfiante, cuidado para não passar dessa linha e se tornar uma pessoa egocêntrica, porque é muito fácil isso acontecer e é muito fácil as pessoas notarem. Mesmo que você apenas seja uma pessoa autoconfiante, ainda vai ter gente que vai te achar arrogante e tá tudo bem. Foda-se o que os outros vão falar, o que os outros vão sentir ou vão pensar de você. Entende? A partir do momento que você tem autoconfiança e autoconhecimento e você conhece sobre si mesmo, o que vem do externo não atinge você. Mesmo que seja coisas muito boas, isso não te enaltece, não faz com que você sinta o cara mais foda do mundo, a mulher mais foda do mundo, isso infla teu ego. Mas quando vem negatividade, você também não se abala. Entende? É quando você sabe quem você é. Segundo tópico, visualizar. Visualizar o quê? A sua autoestima ela pode ser afetada de diferentes formas na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, por causa de diferentes áreas da sua vida. Uma coisa que atrapalha muito a sua autoestima é você receber um pé na bunda, por exemplo. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você começa a ir para academia, você começa a se cuidar mais para se sentir melhor. Quando acontece algum fator, algum acontecimento na sua vida que isso faz com que você se sinta com a sua autoconfiança lá no chão, você começa a tomar atitudes e comportamentos para você tentar se sentir um pouco melhor. Entende? Muitas pessoas começam a fazer academia,
começam a cortar o cabelo de um jeito diferente, começam a se cuidar mais, compram um perfume novo, começam a fazer coisas para se sentir melhor, propositalmente. Porém, tem pessoas que quando acontece alguma coisa que faz com que ela se sinta mal, ela se afunda cada vez mais. E se afunda cada vez mais. Então, essa dica de visualizar é você se autovisualizar sendo quem você quer. Quem você quer ser, então você precisa fechar os seus olhos e se autovisualizar sendo coroado de êxito em todas as áreas da sua vida. Você precisa ter essa visão. Entende? Porque quando você começa a enxergar você sendo coroado de êxito no seu relacionamento, na sua carreira, você tendo mais dinheiro, você sendo mais bonito, você tendo mais saúde mental e espiritual e física, mesmo que se você olhar para a tua vida agora e você não tenha nada disso, a importância de você ter essa visão e de você se enxergar tendo tudo isso, já faz com que você se sinta muito mais preparado e motivado para correr atrás disso. Entende? Já faz com que você mude a sua atitude mental em relação a você mesmo. Porque quando essas pessoas de característica que se afundam e se afundam e se afundam, é porque ela acha que não tem escapatória. É porque elas acham que a vida está daquele jeito e tende a piorar. Só que a questão é, você tem duas opções. Você vai deixar a tua vida piorar, ou você vai começar a fazer coisas que faz com que você se sinta melhor, para que no futuro você consiga concretizar e materializar aquela visão que você teve. Porém, se você não tiver essa visão, você vai ficar no mesmo lugar que você está agora. Se sentindo péssimo, se sentindo feio, se sentindo pobre, se sentindo triste, se sentindo incapaz e frustrado. Entende? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, o fato de você se visualizar tendo êxito nessas áreas é muito mais poderoso do que você imagina. Porque o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginado. O nosso cérebro ele tem essa característica, isso é verdade. Se você fechar os olhos agora e se imaginar dirigindo o carro que você quer comprar, para o seu subconsciente, ele vai liberar hormônios e as sensações e as emoções como se você realmente estivesse naquele carro. Se você colocar o fone de ouvido, eu estou falando porque é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu adoro carro, principalmente antigo, então geralmente, com muita frequência, eu me imagino dentro daquele carro. Então, como eu gosto de carro antigo, eu gosto de rock clássico. Então eu coloco meu fone de ouvido e me imagino escutando aquela música naquele carro. Porque eu sei que, para o meu subconsciente, ele não sabe se eu realmente estou naquele carro ou se eu estou imaginando aquilo. Então, quando você se visualiza sendo quem você quer ser de fato, o teu cérebro ele vai criar essa memória, ele vai começar a criar essa crença. Porque se a crença negativa faz com que você tenha uma autoestima baixa, por que você não começa a se visualizar numa situação muito boa, sendo coroado de êxito, para que você tenha crenças boas? É assim que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Mudando crenças ruins para crenças boas e substituindo esses pensamentos destrutivos para pensamentos criadores, encorajadores. Entendeu? Então, faça isso com frequência. Você pode pensar que isso não é verdade, que isso pode não ter tanto peso assim, ou tanta influência nos seus resultados, mas pode acreditar que visualizar o que você quer é uma coisa muito importante e que todas as pessoas que realizaram as suas metas e objetivos e se tornaram quem elas queriam ser, a primeira coisa que elas definiam era a sua visão. Terceira coisa, aceitar falhas. Tá, deixa eu explicar uma questão aqui para você. Nós somos criados num sistema que desde a nossa infância, como eu falei, nossas crenças são criadas na infância. As nossas crenças mais fortes que a gente tem hoje foram criadas na infância. Então, com base a gente vai crescendo, nós vamos fazendo coisas e a gente vai acertando e vai errando na nossa vida. Porém, a gente se acostumou a ver a falha como algo muito inaceitável, mesmo o erro sendo muito mais comum do que o acerto. Quando a gente acertava, tirava boas notas, faziam certas coisas que nossos pais gostavam, ou as pessoas que te criaram, eles te agradavam de alguma forma. E da mesma forma que quando você falhava, você era criticado, você ficava de castigo, você foi entendendo que aquela falha em si era uma coisa muito inaceitável. Tem pessoas que tiveram essa criação um pouco mais flexível
com essa possibilidade de erro, como não sendo uma coisa tão ruim assim. Mas tem pessoas que tiveram uma criação que qualquer errinho que ela cometesse, ela era castigada de alguma forma. Talvez um castigo, ou uma briga, ou uma chamada de atenção, ou uma pressão psicológica, ou fazendo alguma coisa que gerasse alguma dor para você, para que você não repetisse aquele comportamento. Então você foi crescendo tendo a crença de que você não podia errar em nenhum momento. E essa crença de que eu não posso errar te atrapalha e te trava na sua vida adulta. Porque, como eu falei, o erro ele é muito mais comum e é muito mais normal, digamos assim, do que o acerto. A maioria das coisas, se não todas as coisas que você for fazer na sua vida, você não vai acertar de primeira. O seu primeiro relacionamento não vai ser o seu primeiro relacionamento que vai dar certo. Você vai se frustrar em vários relacionamentos até você ter um que seja duradouro de fato. Se você vai começar a empreender, você não vai começar a ganhar dinheiro já de cara. Tem muitas pessoas que quebram, que perdem muito dinheiro, que separam a sociedade, que perdem empresa, enfim, para depois aprender com esse erro, aprender com essa frustração e assim conseguir ter êxito. Então, repito, tudo que você vai construir de grandioso e valioso na sua vida, você não vai acertar de primeira. Só que quando a gente tem essa crença, que na nossa infância, na nossa adolescência, a gente aprendeu que a gente não podia errar, isso acaba te travando muito na sua vida adulta. E como que fica a sua autoconfiança? Como que fica a sua autoestima? Até mesmo o seu amor próprio? Você fica se martirizando, achando que não é bom o suficiente, achando que não está pronto o suficiente. Isso também já gera o quê? Procrastinação. Entende? Por isso que eu sempre falo que sempre uma coisa vai ligar na outra. Você precisa começar a aceitar mais as falhas. E como que você aceita mais as falhas? Perdendo o medo de errar. Se você está com medo de errar, de começar alguma coisa, de fazer e não dar certo, a forma como você perde esse medo é simplesmente se jogando, fazendo, se preparando o suficiente e tentar. Entendeu? Porque se você acha que você nunca está pronto, que você nunca é bom o suficiente, que você não é bom o suficiente, enfim, você sempre vai ficar travado, você sempre vai procrastinar e a sua autoestima ela nunca vai se desenvolver, porque sempre você vai se sentir um ser humano incapaz, que nunca está pronto e que nunca é bom o suficiente. Então entenda que se você acha que você não pode errar, isso é uma crença e que ela não precisa ser obedecida. Essa é uma crença que talvez o seu cérebro criou para ele mesmo, que fez com que você se comportasse dessa forma. Mas é uma crença destrutiva. Então a partir de hoje você vai ter mais coragem, você vai começar a ter pensamentos mais encorajadores e começar a aceitar mais as suas falhas. Porque a partir das suas falhas, a partir das suas frustrações, a partir das suas quebradas de cara, que você vai começar a ter musculatura emocional para que assim você faça dar certo na próxima. Se não deu certo na próxima, beleza, você aprendeu ainda mais do que na primeira vez e está ainda mais pronto do que na segunda para tentar uma terceira. Se errou na terceira, ótimo, eu aprendi. Então, de fato, você nunca perde. Porque ou você aprendeu alguma coisa, ou você ganhou. Então você ganha nas duas situações. Ou você acerta, ou você aprende. Então, a partir de hoje, você vai começar a aceitar as suas falhas e incentivar pensamentos mais encorajadores. Quarto ponto, não se atemorize pelas outras pessoas. Uma pessoa ela não pode gerar sensação de infelicidade e de inferioridade em você sem que você dê permissão para que isso aconteça. No meu vídeo de inteligência emocional eu falei que tem estímulos que fazem com que você sinta uma emoção e daí você, através da inteligência emocional, se você decide que aquela emoção vai tomar conta de você ou se você que vai administrar aquela emoção e não se deixar atemorizar por outras pessoas, é a mesma coisa. Muitas pessoas podem tentar fazer com que você se sinta mal, tentar fazer com que você se sinta inferior a elas. Mas elas só vão conseguir fazer isso se você der permissão para elas, se você permitir que isso aconteça. Então não se atemorize por outras pessoas. As pessoas podem tentar te atacar, elas podem tentar fazer com que você se sinta mal, elas podem tentar e elas vão tentar fazer com que você se sinta inferior a elas, mas você precisa aprender a ter essa consciência e não dar essa permissão
para elas. Quinto ponto, minha letra vai ficando mais feia conforme os tópicos vão passando, mas tudo bem. Avalie sua própria capacidade e dê mais 10% de acréscimo, se caso você seja uma pessoa que sofre dessa autoestima baixa. Porque se você for uma pessoa que já tem o ego inflado e já tem uma boa autoconfiança, se você acrescentar ainda 10% acima do que a sua própria capacidade, daí que você vira uma pessoa arrogante. Eu, por exemplo, se eu adicionar 10% da minha própria capacidade, eu vou passar a ter uma crença de uma pessoa arrogante. Mas quando você tem essa autoestima baixa, geralmente essas pessoas elas diminuem demais a sua própria capacidade. Então, quando você avalia a sua própria capacidade, identifica o quanto você é capaz de verdade, você pode acrescentar mais esse 10% para que você se sinta melhor. Uma das principais formas de você fazer isso também é você analisar a sua postura. Porque quando eu falei no começo, quando você tem crenças e pensamentos destrutivos, você começa a conversar com você mesmo de uma forma negativa, e isso dá para ver na sua linguagem corporal. Então isso fica escancarado na sua postura. Então quando você tem estímulos mentais e a sua postura ela é um espelho disso, você também consegue inverter. Tentar fazer com que você se sinta melhor mentalmente, simplesmente mudando a sua postura primeiro. Isso também é uma coisa que você pode fazer para que você se sinta melhor. Então, o último tópico é esse. Avalie a sua capacidade, dê um acréscimo de 10% e sempre analise a sua postura. Sem precisar erguer demais o queixo, mas sem precisar andar olhando para o chão, como uma pessoa confiante. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Foi um vídeo, quem sabe, um pouco mais longo do que os outros, mas eu gosto de gravar aulas mais longas assim. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal agora, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com as pessoas que você acha que também merecem receber esse conteúdo, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.